O olhar transformador agregado pela medicina funcional nas últimas décadas tem transformado muito dos conhecimentos de vários campos da medicina, na cardiologia, na gastroenterologia, nas doenças reumáticas e também na psiquiatria. O entendimento funcional do sistema NEI, neuroendócrino imune, agora ampliado para sistema psiconeuroendócrino imune, agregou um olhar revolucionário sobre vários aspectos das doenças neuropsiquiátricas. O manejo dos traumas foi também um dos segmentos onde esse novo olhar agregou muitas transformações. Diante de uma situação traumática, a pessoa que está vivendo um trauma passa por modificações no seu estado mental. Ela cria um estado, muitas vezes, chamado dissociação. A mente cria uma separação, como se ela compartimentalizasse esse trauma numa outra esfera. O primeiro plano da mente fica, digamos assim, desligado. Ela vive o trauma nesse segundo plano, que é uma espécie de sonho, uma espécie de fantasia, de imaginação. Um dos primeiros aspectos ao se tratar um paciente traumatizado é justamente entender que essa dissociação pode ter criado grandes desvios, grandes bloqueios na memorização dos eventos. Eles podem ter, parte deles, nunca ter sido registrados no primeiro plano da mente. E a pessoa pode ter grandes apagões do evento traumático, pois a dissociação leva a falhas nessa memória. O segundo aspecto, também muito frequente nos traumas, é uma dificuldade da pessoa verbalizar, pois grande parte das memórias traumáticas ficam arquivadas em redes do cérebro que não são ligadas à linguagem. São as chamadas memórias procedurais. E muitas vezes, então, a pessoa, para falar a respeito desse evento, sofre de dificuldades, pois as memórias do evento não foram arquivadas em redes cerebrais ligadas à linguagem. O evento traumático, a partir da dissociação, cria uma ruptura no self, no eu da pessoa. Nós temos agora um self traumatizado, que é o que lidou com essa situação traumática, e o self normal, que irá viver a sua vida. E ela vai ter dificuldade de fazer um link desses fragmentos de memórias do passado agora no tempo presente. Muitas vezes o trauma leva a modificações nas memórias explícitas autobiográficas. É como se a pessoa tivesse a sua vida transformada pelo trauma. E ela agora se enxerga de uma maneira diferente. Ela vê a si mesma com uma certa dificuldade. E toda vez que ela for falar a respeito disso, cria uma certa dor psicológica. Recuperar essa memória autobiográfica abalada nem sempre é um dos objetivos da psicoterapia. Assim como também recuperar aqueles trechos de memórias que foram apagados pelo fenômeno da dissociação. Um objetivo principal da psicoterapia é, sim, ajudar a pessoa a resgatar a sua capacidade funcional, principalmente de raciocinar, de refletir, de viver a vida de uma maneira mais solta. Às vezes, a pessoa, quando tenta ficar lutando, tentando reintegrar esse trauma dentro da sua vida atual, ela cria mais problemas do que benefícios. E, além disso, é fundamental ajudar a pessoa a resgatar a sua história de vida. Pois o trauma criou uma interrupção, ele criou um fenômeno ali que muitas vezes atordoou e a pessoa fica presa nesse passado sem conseguir tocar a vida em frente. E o pior, existe o fenômeno da traumatofilia, que foi cunhado pelo psicanalista gaúcho Davi Zimmermann, onde a pessoa tem uma tendência a repetir os traumas. É uma espécie de compulsão à repetição, onde a pessoa tende, por um abalo na sua autoestima, acabar vivendo esses traumas repetidamente. É, de certa forma, como se ela quisesse aprender a dominar de forma ativa um trauma vivido de forma passiva. Isso, via de regra, acontece na pessoa traumatizada. Diante de todas as injúrias provocadas pelo trauma sobre o self do indivíduo, o modo como ele vê a si mesmo e também ao mundo ao seu redor, cria uma série de padrões mal adaptativos, que vão criar padrões de comportamento muitas vezes disfuncionais. E ele só vai conseguir realmente se libertar do trauma quando ele criar um insight sobre isso. Ele reconhecer esses padrões, poder controlá-los e superar essa tendência agora que foi desviada pelo evento traumático em si.
As pessoas que passam por eventos traumáticos muito intensos ou recorrentes na sua vida têm um padrão aumentado de comportamento autodestrutivo, depressão, tentativas de suicídio, problemas de natureza sexual, promiscuidade, gravidez indesejada, uso de substâncias, drogas e álcool, conduta antissocial, problemas na personalidade e uma série de outros desfechos, muitas vezes de alto impacto para a sua saúde mental, e que vão requerer um bom suporte psicoterápico para que a pessoa consiga novamente um estado de adaptação frente à vida, ela consiga superar, novamente criar uma identidade, uma noção de eu mais coeso e mais funcional, que lhe possa dar melhores resultados em termos da sua vivência. Infelizmente, na imensa maioria das vezes, os efeitos mais devastadores do trauma recaem no núcleo familiar e nos relacionamentos mais íntimos do indivíduo. Toda essa perda de suporte social também se torna um outro problema que precisa ser manejado dentro da psicoterapia. Eu trouxe aqui hoje algumas pinceladas a respeito desse cuidado psicológico do paciente traumatizado e nós iremos fazer agora uma série no canal falando sobre o cuidado psicoterápico, os cuidados na saúde mental do indivíduo traumatizado e também os cuidados neurobiológicos, as técnicas de neuroestimulação, o cuidado funcional da saúde como um todo. É preciso entender o sujeito dentro de uma psicologia e de uma biologia que foi impactada de forma muito grave pelo trauma.